Fala galera, hora de dar aquela pausa no jogo porque vai começar a nossa aula 2 de trigonometria, tá? E a nossa missão de hoje é resolver esse probleminha aqui que ficou da aula passada, né? Então vocês devem lembrar que nós começamos a aula anterior com essa problemática, mas nós não tivemos ainda condições de resolvê-la. Então na aula de hoje nós vamos ver se conseguimos os subsídios necessários para conseguir resolver essa questão. E daí, para começar bem, vou mostrar para vocês já de cara a tabela trigonométrica, tá? Que nós vamos precisar aqui. Então, temos aqui uma tabela. Vocês observam aí que é uma tabela que envolve seno, cosseno e tangente. Eu falei para vocês que seno, cosseno e tangente de ângulos, tá? São fixos, independentemente do tamanho do triângulo. O que vai importar, na verdade, é o ângulo, tá? Então, se eu aumento ou diminuo o ângulo, seno, cosseno e tangente mudam, mas não depende do tamanho do triângulo, vai continuar tendo valor fixo. Por exemplo, o seno de 30 graus vai ser 0,5, independentemente de quem seja o triângulo. O que importa é que o ângulo seja de 30 graus. Então, vocês observam aqui que essa tabela ela envolve seno, cosseno e tangente de 1 grau até 89 graus. Mas vocês não precisam ficar preocupados em decorar essa tabela, porque nós vamos precisar, na verdade, apenas de 3 desses ângulos, na maioria das vezes, que são os ângulos chamados de ângulos notáveis, que são os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Então, a proposta da aula de hoje é apresentar para vocês como é que se constrói essa tabela. Então, vou apresentar para vocês a maneira de construir, mas também vou apresentar para vocês maneiras de meio que decorar essa tabelinha. Então, apresentar para vocês a tabelinha aqui, já que estou falando tanto dela, é essa tabela aí. Nós temos o seno, cosseno e tangente para 30, 45 e 60 graus, que será tão necessária para resolver alguns problemas, inclusive o nosso problema de hoje, tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, que o seno de 30 graus é 1 sobre 2, o seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2, e nós vamos aprender, pelo menos do seno, tá? Eu prometo que pelo menos do seno nós vamos aprender a construir. Porque depois do cosseno é só lembrar daquela regrinha dos complementares, né? Então o cosseno vai ser o contrário, aí vai ser voltando, porque o seno de 30 é igual ao cosseno de 60, e vamos ver que a tangente é só dividir o seno pelo cosseno. Então, se eu consigo construir com vocês o seno de 30, de 45 e de 60 graus, a tabela já está praticamente toda construída. E já de cara, quero trazer para vocês um vídeo bem bacana de um colega meu, chamado Raoni, professor do IFRN Campus Macau. Olha só que vídeo bacana. E o seno é 1, 2, 3. 1, 2, 3. O seno é 3, 2, 1. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Todo mundo sobre 2. Raiz onde não tem 1. Mais 1, mais 1. E o seno é 1, 2, 3. 1, 2, 3. O seno é 3, 2, 1. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Todo mundo sobre 2. Raiz onde não tem 1. E a tangente é diferente. E a tangente é diferente. Aquele composto sobre ele já senti. Raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3. Raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3. Aproveitem aí, pessoal, e sigam o Raoni no Instagram. O Instagram está aqui na tela, Física em Mãos. Esse vídeo foi extraído de lá. E lá nós temos ainda várias dicas fantásticas do mundo da física. Então, sigam lá o Raoni, vocês vão ver lá dicas fantásticas. Mas vamos aqui dando continuidade à nossa aula. E eu prometi para vocês que nós iríamos aprender a construir essa tabela. Nós já vimos o vídeo lá de Raoni, um vídeo muito bacana que traz uma maneira divertida, uma maneira legal de decorar a tabela dos ângulos notáveis. Mas eu quero trazer para vocês aqui uma abordagem matemática de como é que nós construímos essa tabela. E já de cara apresento para vocês aqui um triângulo equilátero. Observe que nós temos o segmento AM. Esse segmento AM ele é a coincidência das 4 sevianas. Quais são as 4 sevianas? Nós temos a bissetriz, a mediatriz, a mediana e a altura. Esse segmento é as 4 sevianas ao mesmo tempo, porque elas coincidem no triângulo equilátero.
E daí eu quero destacar também um triângulo que nós vamos trabalhar basicamente nele, que é esse triângulo AMB, tá? Que vocês veem aí destacado. E daí, observem que é um triângulo retângulo, já que eu falei que a M é uma altura, e sendo um triângulo retângulo, nós podemos trabalhar, sim, a trigonometria, as relações trigonométricas que nós vimos na primeira aula. Então, dando continuidade, nós vamos ter o seguinte, vamos começar com o ângulo de 30 graus. Então, nós queremos calcular aqui o seno, para começar, o seno de 30 graus. Observe aqui que, para calcular o seno de 30 graus, nós temos que lembrar daquela relação lá da aula anterior. O que é o seno? É a razão entre a medida do cateto oposto ao ângulo dividido pela sua hipotenusa, né? Essa razão aí. Então, observe que o cateto oposto ao ângulo de 30 graus, ele mede L sobre 2, uma vez que o segmento AM é a mediana do segmento BC. Então, se ele mede L sobre 2, nós podemos já aqui destacar que o seno de 30 graus ele vai ser igual a L sobre 2 dividido por L. E daí, fazendo uma divisãozinha básica de frações, né? Nós lembramos lá do ensino fundamental que, para dividir frações, nós conservamos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Então, nós temos aí L sobre 2 vezes 1 sobre L. Aplicando aquela velha e conhecida regra do corte aí no L, nós ficamos, então, que o seno de 30 é igual a 1 sobre 2. Então, rapidamente, nós mostramos aí, e observe um detalhe muito importante, que quando eu aplico a regra do corte, eu estou dizendo, de certa maneira, que não depende de L. Independentemente de quem fosse esse L, se ele fosse 10 mil, se ele fosse 3 centímetros, se ele fosse 1 milhão de metros, eu iria aplicar a regra do corte do mesmo jeito e o seno de 30 graus continuaria sendo fixo ali 1 sobre 2. Bom, e agora eu quero calcular o seno de 60 graus. E para calcular o seno de 60 graus, vocês devem observar aqui, ó, calcular o seno de 60 vai ser cateto oposto ao ângulo de 60, no caso aqui o segmento AM, dividido pela hipotenusa, que vai ser L. Mas temos um problema, né? Nós não sabemos aqui quem é esse segmento AM. Mas nós podemos utilizar Pitágoras no triângulo ABM e descobrir aqui quanto é que vale esse AM, tá? Então, não vou trazer essas contas todas para o vídeo não ficar muito longo, mas trago para vocês aqui, se vocês tiverem interesse, é só dar uma pausa aí e verificar as contas aí direitinho. Observe que nós temos aqui destacado o triângulo ABM, e nesse triângulo ABM nós temos aqui L, L sobre 2 e a altura que nós queremos descobrir. Aplicando o teorema de Pitágoras, né? Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos, e fazendo contas básicas, nós chegamos rapidamente que a altura do triângulo equilátero, que coincide aí com o segmento AM, é igual a L raiz de 3 sobre 2. Então, agora nós podemos voltar e calcular o seno de 60, já que nós prezamos GCH e agora nós já conhecemos. E daí nós temos que o seno de 60 graus vai ser a divisão do segmento AM pelo segmento AB, como vocês veem aí. E nós, claro, temos L raiz de 3 sobre 2 sobre L. Mais uma vez, aplicando uma regrinha básica de divisão de frações, nós conservamos a primeira, multiplicamos pelo inverso da segunda, e não por acaso, mais uma vez, nós aplicamos a regra do corte aí sobre o L. Então, o L que está aqui multiplicando raiz de 3, vai ser cortado aí na regra do corte com o L que está ali dividindo o 1. E fazendo isso, nós chegamos rapidamente no valor do seno de 60 graus, que é igual a raiz de 3 sobre 2, tá? Então, nós temos que, já sabemos, o seno de 30 é fixo, 1 sobre 2, já construímos o seno de 60. E a promessa era construir o seno também de 45. Mas observe que nessa figura nós não temos o ângulo de 45 graus. Então, não dá para calcular o seno de 45 graus usando essa figura. Então, para isso, nós vamos chamar aqui uma nova figura, e essa figura é um quadrado. E daí, nesse quadrado, já vamos desenhar aqui a diagonal. Observe que essa diagonal em laranja, ela tem uma particularidade. Ela divide, evidentemente, o quadrado em duas partes iguais. Essas partes são triângulos, retângulos e mais. Essa diagonal é também bissetriz do ângulo de 90 graus. E daí aparece o ângulo que nós queríamos, que era o ângulo de 45 graus. E daí, destacando esse triângulo aqui e separando do quadrado, nós vamos ter que esse ângulo aqui mede
45 graus. Esse outro ângulo também mede 45 graus. E vamos aqui supor que o lado do quadrado, sem problema nenhum, mede L. Tá? Então, fazendo isso, nós vamos ter o seguinte, ó, temos o triângulo ABC, nós temos aqui a diagonal, que é a hipotenusa, né, do triângulo retângulo, e nós temos que AB e BC são iguais e medem L, temos um triângulo isósceles aqui. Bom, mas o que nós queremos é calcular o seno de 45 graus. E vejam que se nós chamarmos como referência esse ou esse aqui, evidentemente, nós vamos ter a mesma razão. O seno de 45 graus vai ser o cateto oposto, que vai medir L, dividido pela hipotenusa. Mas a hipotenusa nós também não temos. Então, mais uma vez, aplicamos o teorema de Pitágoras aqui nessa situação e descobrimos rapidamente que o valor de D é igual a L raiz de 2. Voltando aqui para o nosso problema, nós agora já sabemos que a hipotenusa mede L raiz de 2. E cada lado, no caso AB e BC, os catetos, cada um deles medem L. E agora ficou fácil calcular o seno de 45 graus. Seno de 45 graus é igual a L dividido por L raiz de 2, ou seja, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Fazendo aqui continhas básicas novamente, observe que nós já aplicamos de cara a regra do corte, ficamos aí com 1 sobre raiz de 2, mas ainda precisamos racionalizar esse valor. E para racionalizar, nós multiplicamos o numerador e o denominador por raiz de 2. Tá? E feito isso, nós ficamos, evidentemente, com 1 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 2, e raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Portanto, o seno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, vejam que a promessa foi, de fato, cumprida, né? Eu falei para vocês que nós íamos fazer a construção da tabela trigonométrica. E como é que vai ser dada a construção completa, já que nós só fizemos aqui o seno de 30, 45 e 60 graus. Vamos retornar aqui à nossa tabela e observe que nós temos aqui, ó, o seno de 30 graus 1 sobre 2, como nós encontramos, seno de 45 graus raiz de 2 sobre 2 e o seno de 60 raiz de 3 sobre 2. Vocês devem lembrar que no finalzinho da aula 1, nós vimos uma relação importante entre seno e cosseno de ângulos complementares. Vimos que o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar. Logo, nós podemos já destacar aqui que o cosseno de 30 graus vai ser igual ao seno de 60, já que 30 e 60 são ângulos complementares. Observem também que o seno de 45 e o cosseno de 45 são iguais, já que o 45 é o complementar dele mesmo. E nós temos aqui ainda que o cosseno de 60 vai ser igual ao seno de 30. E como é que nós fazemos para encontrar a tangente? Para encontrar a tangente, vamos lembrar que a tangente de um ângulo é igual à razão entre o seno e o cosseno. Então, nós temos aqui, se o nosso ângulo é 30 graus, por exemplo, o seno de 30 graus é meio, cosseno é raiz de 3 sobre 2, e a tangente é a divisão entre esses valores, obtendo assim raiz de 3 sobre 3. Fazendo aqui o restante, nós temos que a tangente de 45 graus é igual a 1, e a tangente de 60 graus é igual a raiz de 3. Aí a grande questão é, será que nós conseguimos já atacar o nosso problema? Devo lembrar para vocês que o nosso problema lá do início é o problema dos degraus da escadaria lá, vocês devem lembrar. Então, mas antes de fazer o problema principal, eu quero mostrar para vocês um outro problema que é um pouco parecido com o problema principal e vai servir aí de base para nós resolvermos o nosso problema da escadaria. Então, o problema que eu trago para vocês é o seguinte, ó. Na figura abaixo, uma árvore é vista sob um ângulo de 30 graus, a uma distância de 30 metros de sua base. Então, o que nós queremos saber é qual é a altura da árvore. Observem aí que nós temos alternativas. Alternativa letra A, 35, B, 17, C, 14, D, 28, 30, na letra E, todos em metros. Então, pessoal, para resolver esse problema, a primeira coisa que nós temos que fazer é montar um esquema matemático. Então, montando o nosso esquema matemático, nós vamos ter o seguinte, ó. Observe que aqui nós temos a figura original, destacamos o triângulo retângulo e retiramos ali da figura só para ficar melhor de se observar. Temos aí o ângulo de 30 graus. Observe que nós temos a distância de 30 metros e agora representando a árvore por x. Então, nós queremos cobrir o valor de x, que é o valor da altura da árvore. Observe o seguinte, que nessa situação,
Então, nós temos que levar em consideração o que é dado no problema. Então, o que é dado no problema aí que vocês observam é, nós temos um ângulo de 30 graus, nós temos esse cateto que é desconhecido, mas temos a medida do outro cateto. E agora nós vamos ter que parar para pensar um pouquinho qual é a relação trigonométrica que envolve os dois catetos e um dos ângulos. E daí fica claro, fica fácil notar, se você lembra lá da aula anterior, que a relação trigonométrica que trabalha com os dois catetos e um ângulo é a tangente. Então, para resolver esse problema, aí, evidentemente, nós vamos nos valer da tangente do ângulo de 30 graus. Então, voltando aqui para a nossa resolução, nós vamos ter o seguinte, ó, a tangente de 30 graus vai ser igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, observem que a tangente de 30 graus é igual a x, que é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, que é 30. E daí, continuando, nós temos, lá na tabela, quanto é que vale a tangente de 30 graus? Então, dá uma pausa aí, vai lá na tabela, olha lá. Na tabela, a tangente de 30 graus vale exatamente raiz de 3 sobre 3. Então, ficamos com raiz de 3 sobre 3 igual a x sobre 30. Observe que nós temos uma proporção e o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Fazendo isso aí, multiplicando em x, nós temos 3x igual a 30 raiz de 3. Como queremos cobrir o valor de x, basta tão somente agora pegar o 3 que está multiplicando x e passar para o outro lado a dividir. Então, feito isso, nós vamos ter aqui, ó, x é igual a 30 raiz de 3 dividido por 3. Fazendo a divisão de 30 por 3, nós temos que o x é igual a 10 raiz de 3. E vamos lá para o problema. Lembrem, né, que lá no problema foi dado que a raiz de 3 é para ser usada como aproximação para 1,7. Então, feita essa substituição, nós vamos ter que x é igual a 10 vezes 1,7. Evidentemente, aí nós vamos chegar rapidamente que o x é igual a 17. Agora que nós já fizemos um problema preliminar, nós podemos atacar o nosso problema, porque vocês devem lembrar que eu comecei o vídeo dizendo que nós tínhamos uma missão, que é exatamente a missão de resolver esse problema aqui, que foi o problema que ficou da última aula, né? Nós começamos, na verdade, a aula com essa problemática, ela foi a nossa motivação para estudar trigonometria, e agora nós já temos todos os subsídios suficientes para atacar esse problema. Então, para atacar esse problema, assim como nós fizemos no outro, o que é que nós temos que fazer? Primeiramente, ir para um modelo matemático. E daí, nós temos aqui a nossa figurinha, né, que é a nossa escadaria. E observe que, da mesma forma da questão da árvore, nós temos um dos catetos. Destacamos aqui que ele quer exatamente essa altura, que é o outro cateto do triângulo. Então, nós temos os dois catetos aí, né? Ele dá um cateto que é o outro, e nós temos um ângulo de 30 graus. E, evidentemente, quando nós temos um cateto, queremos o outro cateto e é dado um dos ângulos agudos, evidentemente, nós vamos ter que usar a tangente. Muito bem. Então, fazendo aqui as continhas, nós temos que a tangente de 30 graus vai ser o cateto oposto, que no caso aqui é H, dividido por o cateto adjacente, que no caso aí é 280 vezes raiz quadrada de 3. Continuando aqui, substituindo tangente de 30 graus por raiz de 3 sobre 3, chegamos rapidamente que raiz de 3 sobre 3 é igual a H sobre 280 raiz de 3. Multiplicando aí meios pelos extremos, ficamos com 3H igual a 280 raiz de 3 vezes raiz de 3. Observem aqui que raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9, que é 3. Então, na verdade, nós ficamos com o seguinte, ó, H é igual a 280 vezes 3, e o 3 que estava multiplicando H agora já está dividindo aqui. Observe que dá para aplicar a regra do corte aqui, né? Ó, no 3, chegamos à conclusão de que o H é igual a 280. Mas lembro para vocês que nós não queremos cobrir o valor de H. A questão quer saber quantos são os degraus. Então, nesse caso, fica fácil agora. É só fazer a seguinte continha. Observe que cada degrau tem uma altura de 20 centímetros, a altura total é 280, então fazendo a divisão 280 por 20, nós chegamos rapidamente ao resultado de 14 degraus. Então, pessoal, como eu falei para vocês, missão dada aqui é missão cumprida, tá? Então, nós temos aí a missão feita com sucesso.
Bom, pessoal, então eu quero finalizar esse vídeo por aqui. Agradeço a vocês por terem continuado assistindo o vídeo até o fim. Espero que tenham curtido. Compartilhem o vídeo. Façam os comentários aí que vocês julguem necessários. E esperamos aí até a próxima aula, beleza? Ficamos por aqui.